Rock, salve galera do Tricolor Talks. Continuando aí o nosso quadro do Raio X, né, que a gente estreou com um vídeo comparativo do James Rodrigues da Colômbia e do James Rodrigues do São Paulo. O eleito dessa noite, adivinhem, é James Rodrigues de novo. Por quê? O que tudo indica, o São Paulo está rescindindo amigavelmente o contrato e James Rodrigues vai deixar o São Paulo, deixando para trás poucos jogos, poucos gols, poucas assistências, uma passagem que ficou marcada aí como um duplo fracasso. Um fracasso do jogador no futebol brasileiro, por motivos aí que venceu a narrativa de que não estava a fim de jogar no São Paulo, que esperou que fosse tratado de uma maneira que efetivamente não ocorreu, e por outro lado, deixando também mostras de um futebol que, se fosse jogado aqui no Brasileirão, ia ser talvez o melhor jogador do Brasil. Em qualidade técnica, acreditamos que seja. Mas uma passagem marcada aí por uma narrativa de que ele era indolente, de que não queria jogar no São Paulo, tratava o São Paulo como um resort para jogar na Colômbia. Tal. Verdade, ele não estava a fim de jogar no São Paulo, foi isso mesmo que aconteceu? Talvez a gente nunca saiba, ou saiba só daqui a muitos anos. A questão é que fica marcado aí um duplo fracasso. O fracasso do jogador, como a gente já falou, e um fracasso de uma empreitada do São Paulo. Mas o que de fato aconteceu? James Rodrigues não vai bem no São Paulo, não foi bem no São Paulo, ou o que aconteceu? Será que os números, será que a aplicação ali de estratégias de scout mostram, ajudam a gente a elucidar um pouco o dilema de por que James Rodrigues fracassou no futebol brasileiro? Vamos ver isso aí. Para fazer isso, nós adotamos o seguinte critério. Usamos dados aqui do SoftScore e do Transfer Market, contabilizamos tudo em uma planilha, que será disponibilizada aí nos nossos canais, né, principalmente no X do Tricolor on the Rock, e tentando achar ali alguma explicação para o que aconteceu. Deixo claro, a gente só tem dados complexos, que são dados mais aprofundados da participação do jogador em jogo, a partir da temporada 2016-2017. Antes disso, não temos dados compilados, na verdade, desculpa, 2015 e 2016 nós já temos esses dados complexos. Antes disso, esses dados não estão disponíveis em nenhum lugar que nós tenhamos achado, então não foram contabilizados aí, o que mostra uma análise menos precisa. Por que isso? Uma das narrativas que ganharam espaço na internet aí nesse meio tempo foi que James Rodrigues nunca desempenhou tão bem por clubes quanto desempenha pela seleção. Então é isso, James Rodrigues nunca foi um jogador de clube. Bom, vamos ver aí, de acordo com a história, como que foi a carreira do James Rodrigues até chegar no São Paulo. Vamos ver se a gente acha aí alguma explicação. James Rodrigues fez categoria de base, segundo os dados que eu tenho. Se tiver alguém tiver uma informação mais profunda aí, pode corrigir, não tem o menor problema. Segundo os dados do Transfermarkt, fez carreira de base no Envigado da Colômbia e nunca chegou a jogar um jogo profissional pelo clube. Já na base foi negociado com o Banfield da Argentina. E aí fez sua estreia no time profissional do Banfield na temporada 2008-2019. Os dados da passagem inteira do James Rodrigues vai aparecer aqui em algum lado. Ele estreou na temporada 2008-2009. No final da temporada, jogou nesse ano apenas o torneio Clausura da Argentina, onde entrou em campo em 12 jogos com uma média de 24 minutos, um só como titular. Além de ter ficado como opção do banco não utilizada em 6 jogos. Marcou um gol. O primeiro gol como profissional foi nesse ano. Único gol dele na temporada. Ele tinha 17 anos na época.
Porém, isso não se repete na temporada 2009 e 2010. Na temporada 2009 e 2010, ele já é um titular no torneio Apertura. Ele joga 18 jogos, fica fora não relacionado a apenas um, é reserva e é utilizado em outro jogo e joga 17 dos 19 jogos desse torneio. Aí já com uma média de 72 minutos. No ano inteiro, Rames Rodrigues faz 38 jogos dos 46 que poderia fazer, com uma média de 80 minutos, e no segundo ano de profissional, aos 18 anos, marca 9 gols e distribui 7 assistências. Detalhe para a Libertadores dele. Na primeira Libertadores, joga os 8 jogos do Banfield, com uma média de 87 minutos dos 8 possíveis, e marca 5 gols e ainda dá uma assistência. Ou seja, uma ótima Libertadores para um garoto que está estreando no futebol profissional. É o segundo ano dele como profissional apenas. Contabilizando a passagem do Rames Rodrigues aí no Banfield, com 10 gols e 7 assistências, num total de 50 jogos jogados. A partir dessa boa primeira temporada, Rames é negociado pelo Porto, onde permanece por 3 temporadas entre 2010 a 2013. Metade de 2013, né? Lá na Europa a temporada é contada um pouco diferente daqui na gente. Onde, como vocês estão vendo aí do lado, faz 108 jogos, com 32 gols e 42 assistências, que não é... E consegue alguns títulos. Muitos títulos, na verdade. Que não é... O que já mostra que não, Ramos Rodrigues foi bem, pelo menos no começo da carreira, em clubes. Analisando a passagem dele, nos 3 anos, né? Ele começa lá em 2010, 2011, onde joga 32 dos 56 jogos do Porto, do Futebol Clube do Porto na temporada, com uma média total de 58 minutos, conseguindo 6 gols e 18 assistências. Um número considerável de assistências aí para o Rames Rodrigues na temporada 2010-2011. O que me parece ser uma exceção, tá? Não o número de assistências, mas uma coisa que a gente vai discutir mais tarde. Na temporada 2011-2012 do Porto, aí Rames Rodrigues faz 38 dos 46 jogos do Porto na temporada, e nessa temporada, diferente da anterior, ele fica muito pouco no banco. Ele geralmente é utilizado, perde apenas um jogo por lesão na temporada inteira, as 2 outras temporadas ele não tinha perdido nenhum jogo por lesão. E nessa temporada, 38 de 46 jogos, uma média de 68 minutos, ele consegue 14 gols e 12 assistências. Ou seja, já foi bem melhor. Culminando na temporada 2012-2013, onde ele faz, de novo, 38 jogos. Nesse ele já ficou 7 jogos afastado por lesão, mas com uma média de 73 minutos, de um total de... né, ele joga 38 de 47 jogos possíveis na temporada, com uma média de 73 minutos, e de novo consegue 12 gols, um número expressivo, e outras 12 assistências na temporada. Aqui a gente também não tem números complexos para aprofundar mais. Mas, no geral, como vocês estão vendo no card aí do lado, Porto tem o Rames Rodrigues tem uma ótima passagem pelo Porto, com muitos gols e muitas assistências, comparativamente com os jogos, e aí é negociado com o Mônaco da França, em 2013 e 2014. No Mônaco, como vocês estão vendo aí do lado, o Rames Rodrigues faz 38 jogos, fica só uma temporada lá, é o ano da Copa do Mundo, que ele ganha o prêmio Puskás. Ele faz 38 jogos com 10 gols e 14 assistências, que é uma excelente temporada novamente, né? Não ganha títulos pelo Mônaco, mas é o artilheiro da Copa do Mundo de 2014 e ganha o prêmio de gol Puskás pelo gol contra o Uruguai no Maracanã. Estudando os dados dele nessa temporada, de novo, nessa temporada ainda não temos os números complexos. Ele joga 38 de 44 partidas possíveis com uma média de 76 minutos.
a maior dele desde que saiu do Benfield. E aí ele tem o melhor resultado, com 10 gols e 14 assistências, né? Lembrando que uma delas foi na Copa da França, que ele jogou 2 jogos como titular e entrou no decorrer de um jogo. Todos os outros foi na Ligue 1, que foi uma das principais temporadas do Mônaco recentes, né, na Ligue 1 até então. Com isso, o desempenho do James Rodrigues na Copa do Mundo e no Mônaco naquela temporada, ele já era esperado como um jogador com muita expectativa na Copa do Mundo, entrega isso, fazendo a Colômbia avançar até pegar o Brasil nas quartas de final na Copa de 2014 aqui no Brasil. Ele é negociado com o Real Madrid da Espanha logo depois da Copa do Mundo e estreia pelo Real Madrid na temporada 2014-2015. Primeira temporada dele no Real Madrid, muita gente, é o segundo mito aí das conversas. A gente diz, o Real Madrid acabou com o James Rodrigues. Isso é até verdade, mas James Rodrigues foi mal no Real Madrid. Será? Vamos ver. A primeira temporada dele, ele joga 46 dos 59 jogos possíveis. Aí nós já temos uma coisa preocupante, 11 jogos por lesão. Mas basicamente, ele estava lesionado, foi banco apenas no Mundial de Clubes, que não foi utilizado num jogo, e foi utilizado no outro, e aí tem aquele negócio, né, dos times europeus no Mundial de Clubes em geral, eles poupam o time no primeiro jogo, usam no segundo, ele jogou a final. E não foi relacionado só em um jogo da La Liga. E nessa primeira temporada pelo Real Madrid, 46 dos 59 jogos do time na temporada, com uma média de 77 minutos, superando o Mônaco até. E aí 17 gols e 18 assistências na temporada. Ou seja, James Rodrigues foi muito utilizado no primeiro ano do Real Madrid, que me parece não ganhou títulos nesse primeiro ano, que classificasse para competições na outra. Tanto é que na temporada seguinte jogou só a Liga, a Copa del Rey e a UEFA Champions League. Então, me parece que o Real Madrid não ganhou títulos nessa temporada, mas nessa temporada especificamente, de 2014-2015, logo depois da Copa do Mundo, o James Rodrigues jogou muito bem, como os números indicam. A partir daqui, 2015 e 2016, nós começamos a ter os dados complexos que eu estava comentando. E aí nós temos o James Rodrigues, que novamente perdeu 11 jogos por lesões, o fazendo jogar 32 dos 58 jogos do Real Madrid, dos 52, jogos do Real Madrid na temporada, aí com uma média de 58 minutos por jogo. Nessa temporada ele fez 8 gols, aí a gente já vê, né, teve 8 jogos que não foi utilizado, ficou no banco, perdeu um pouco de espaço com a chegada de reforços do Real Madrid, se não me engano é o ano que o Bale chegou ao Real Madrid. Fez 8 gols, deu 10 assistências, criou outras 13 grandes chances de gol, teve uma média ali de passes de 2.4 passes chaves por jogo, que já expliquei essa métrica num outro vídeo. E com dados defensivos até interessantes, né? James Rodrigues nunca foi um as da marcação, mas aí nessa temporada no Real Madrid ele teve uma média de 0.6 desarmes por jogo, 1.3 desarme por jogo e foi driblado pelo menos uma vez por jogo. Então, uma temporada ok do James Rodrigues. E aí a gente começa a perceber uma coisa. Em 2016, 2017, ainda no Real Madrid, James Rodrigues dessa vez perde de novo 9 jogos por lesão, pouco menos que na temporada anterior, mas quase ali, o fazendo jogar 33 dos 60 jogos do Real Madrid na temporada, com uma média de 55 minutos. Nessa, ele marca 12 gols e consegue 12 assistências, cria outras 10 grandes chances de gol. Tem uma média de interceptação de 0,5, uma média de desarmes de 1,1 e é driblado 0,7 vezes por jogo. Tá?
E aí é uma temporada que a gente vê que ele perde mais espaço, ele joga sobretudo a La Liga, dos diversos jogos, 13 jogos do Real Madrid na Champions League, ele é utilizado em apenas 6, começando 4 na primeira fase como titular, sendo que perdeu só um jogo por lesão, ficou no banco sem ser utilizado em outros 5, ou seja, teve uma perda brutal de espaço, o que é refletido nos minutos dele em campo. O que o leva a, no final da temporada, segundo eu apurei de notícias da época, desejar ser negociado, ser negociado. O Real Madrid não queria negociar e acaba cedendo ele por empréstimo ao Bayern de Munique. No Bayern de Munique, aí na temporada 2017-2018, James Rodrigues ele perde 9 jogos por lesão, o que o leva a 39 jogos efetuados dos 53 jogos que o Bayern de Munique fez naquele ano, com uma média de 68 minutos por jogo. E aí, o que acontece? 11 gols, similar ao do ano passado pelo Real Madrid, e 14 assistências. Mas aí uma média de 20, uma média não, desculpa, um número total de 23 grandes chances que foram desperdiçadas pelo Bayern de Munique, que saíram dos seus pés, com uma média de 2,6 passes chaves por jogo, e de novo, 0,7 de interpretações, 1,4 de desarmes, 0,8 de ser driblado por jogo, que mostra uma boa primeira temporada na Bundesliga, tão boa que o Bayern de Munique pagou para renovar o empréstimo dele para mais uma temporada. No caso, a temporada 2018-2019, em que e aí a gente começa a ver uma mudança. Nessa temporada 2018-2019, James Rodrigues perde 15 jogos por lesão, ou seja, um aumento em comparação à temporada anterior e o recorde dele na carreira até então. Ele acaba jogando 28 jogos só, dos 49 que o Bayern de Munique fez nessa temporada, com 59 minutos por jogo. E nessa temporada, ele consegue fazer 7 gols, dá só 5 assistências, cria outras 9 grandes chances de gol, mas mantém uma média de 2,4 passes-chave por jogo, e aí a gente tem uma queda no número defensivo dele. As interpretações caem para 0,4, os desarmes para 0,8, e a quantidade de vezes que ele é driblado também diminui para 0,6 por jogo, o que indica que ele nunca deu muito bote, mas ele deu menos bote nessa temporada, em que ele aparentava estar apresentando problemas físicos. Diante disso, o Real Madrid não quer renovar o empréstimo, o Bayern de Munique não quer fazer uma caríssima opção de compra, e ele volta para o Real Madrid para a temporada 2019-2020, onde ele perde 13 jogos por lesão e fica no banco sem ser utilizado em outros 12 durante a temporada. O que, além de outras vezes que não foi relacionado, que somam 12, o que o faz jogar apenas 14 jogos pelo Real Madrid nessa temporada, dos 51 que o Real Madrid fez no ano inteiro, com uma média de 52 minutos por jogo. E aí é uma temporada ridícula em números dele, como o número de jogos dele, porque ele marca só um gol, dá 2 assistências e cria outras 5 grandes chances. Né? O único dado relevante dele nessa temporada é o número de desarmes, com 1,4. Mas, novamente, o número de vezes que é driblado, que indica que ele recebeu menos botes, não que ele marcava bem, quer dizer, cai para 0,8, na verdade sobe até para 0,8, ou seja, estava mais fácil passar dele e ele estava dando menos bote. E o número de interpretações cai para 0,3. E essa é basicamente a última temporada dele no Real Madrid, que tem um card próprio ali, que é o retorno dele, que ele não consegue jogar. Sem conseguir jogar em 2019, 2020 pelo Real Madrid, que inclusive ele mal é utilizado na UEFA Champions League, o Real Madrid empresta ele novamente para o Everton da Inglaterra, onde ele
se reencontra com Ancelotti. Pelo Everton na Inglaterra, James Rodrigues se contunde muito, perde 15 jogos por contusão, mas de novo a gente tem aquele fenômeno de, se ele não está contundido, ele em geral joga. Fica só um jogo no banco sem ser utilizado na Premier League e não é relacionado para outros 4 jogos na temporada. 2 da Premier League e 2 da EFL Cup. Né? O que leva a gente a um total de 26 jogos dos 46 do Everton, então já não é um número tão ruim assim, com uma média de 79 minutos jogados. E aí Rames consegue 6 gols na temporada, com 8 assistências, mas novamente 13 grandes chances criadas para os outros atacantes ali do Everton na época. Tem um número no número de interceptações dele, 0.7, volta à média que ele teve na carreira até então. Desarmes fica ali no 1.1, que também está dentro da média do que ele apresentava antes. E vezes que é driblado, sobe um pouco mais, vai para 1.4. Ou seja, deu mais botes, mas estava mais fácil passar dele. Essa também, até o momento dos dados que a gente tem, é o pior índice dele até então. Certo? E tudo bem. O Real Madrid não quer renovar o empréstimo no final da temporada 2020-2021. O Everton faz jogo duro ali tentando negociar a opção de compra. E aí o Al Rayyan do Qatar entra na disputa e leva o James Rodrigues, que aceita por algum motivo, ir jogar no Qatar. Aí James Rodrigues já tem 30 anos de idade. No Qatar, pela Qatar Stars League, lembrando que ele não joga nenhum jogo da Champions League africana, da FC Champions League, porque ele chega, todo esse imbróglio aí, ele chega depois das inscrições, então não é inscrito para essa competição, o que leva Rames a jogar apenas 15 jogos, mas não perdeu nenhum jogo por lesão, pelo menos pelos dados do Transfer Market, mas é não relacionado em outros 19, mais até, não, ele não é inscrito em 6 deles, mas não é relacionado, estava inscrito para jogar em outros 19, por algum motivo não especificado, que o leva a jogar 15 jogos pelo Al Rayyan, dos 41 na temporada, com uma média de 79 minutos, igual a do Everton, quase 80 minutos por jogo, um número considerável. No Qatar, 5 gols, 7 assistências, não temos dados complexos da Liga do Qatar. Então fica isso, que mostra uma passagem média, mas que ele por algum motivo jogou pouco no Qatar. Só que esse motivo, até diferente do que foi noticiado quando o São Paulo contratou, não foram lesões, foram outros motivos. Segundo o que eu apurei também de notícias aí no futebol internacional, estava insatisfeito, quis ir para um lugar um pouco mais competitivo. Quem topou o desafio foi o Olympiacos da Grécia. E aí, na temporada 2022-2023, James Rodrigues, também por causa desse negócio, rescisão no Qatar, etc e tal, ele chega depois das inscrições para a UEFA Europa League, então não é inscrito no torneio. E aí, pelo Olympiacos, ele perde 5 jogos por lesões, não é relacionado em outros 13, fica no banco apenas um da Stoichman Super League, que é lá dividida em 2 fases, uma fase chamada Interwaiting e outra chamada Playoff. Não sei se essa é a pronúncia certa, tá? Acredito que não. Que o leva a um total de 23 jogos pelo Olympiacos, com dos 42 que o Olympiacos fez, então quase a metade deles, com uma média de 51 minutos. E ali, James Rodrigues consegue 5 assistências, 6 gols, outras 5 grandes chances de gol criadas, com uma média aí baixa de passes, 1.8, baixas para ele, né? 1.8 passes decisivos, passes chave por jogo, com uma média de 0.2 interpretações, 0.6 desarmes, até então a mais baixa da carreira, e 0.3 vezes que ele foi driblado por jogo, ou seja,
praticamente não tentava tomar a bola, etc e tal. É o que os dados dizem, tá? Mas, repito, ele era um pouco melhor mais jovem, ao que tudo indica, mas nunca foi um exímio marcador, correr atrás de atacante, nunca foi a dele, tá? Correr atrás de zagueiro. Nunca foi muito a dele, ajudar na marcação. E aí, a gente sabe a história, ele rescinde com o Olympiacos, porque não estava feliz no Olympiacos, queria um futebol mais competitivo para entrar em forma. Ele nessa época também estava indo mal na seleção colombiana, como a gente viu no outro vídeo. E aí ele fecha com São Paulo para chegar ao tricolor do Morumbis em julho de 2023. A passagem dele pelo São Paulo é deprimente em muitos aspectos. Rames Rodrigues faz 22 jogos dos 94 que o time fez no período que estava aqui, que é muito pouco. Com uma média menor ainda, aí sim, a menor média dele na carreira, de 44 minutos, consegue fazer 2 gols pelo São Paulo, dá 4 assistências, cria outras 9 chances de gol para o São Paulo, uma média de 1.3 passes, com nenhuma interpretação realizada no período, uma média de 0.7 desarmes por jogo e 0.3 vezes que foi driblado por jogo, que é a mesma média, como a gente viu no outro vídeo, que ele tem na seleção colombiana, né? Descontando o jogo do Brasil lá, que ele fez 3 desarmes naquele jogo, os 3 em cima do lateral esquerdo do Brasil. E aí, esses dados todos me levam a uma conclusão que é praticamente inescapável. Rames Rodrigues não costuma ir bem quando a média de minutos dele é inferior ali aos 55 minutos. Ou seja, ele precisa de cerca de 60 minutos ou mais por jogo para conseguir produzir alguma coisa. Toda vez que a média dele chega perto disso ou sobe, ele te entrega pelo menos chances criadas. E geralmente entrega gols e assistências junto com essas chances criadas. Uma característica dele na carreira é que ele costuma desperdiçar poucas chances de gol. Isso é um número que acompanha ele a carreira inteira. No São Paulo, é o único lugar que ele marcou 2 gols e perdeu 2 grandes chances de gol. Só que tem um dado interessante. A única competição que o Rames Rodrigues teve uma média ali superior a 60 minutos é na Copa Libertadores da América, em que ele foi titular os 2 jogos ainda com o Carpini. Ele fez 2 jogos, os 2 como titular, teve uma média de 78 minutos e nessa competição específica os números dele: não marcou gols, acertou um chute e esse chute foi no alvo, não deu assistência, mas criou as 2 jogadas que levaram a gente à vitória contra o Cobressal, com uma média similar na carreira dele de 2,5 passes-chaves por jogo, e nesses 2 jogos ele criou 3 grandes chances de gol. Efetuou 4 desarmes, ou seja, na Libertadores ele tem uma média de 2 desarmes por jogo e não foi driblado nenhuma vez. Também indica que ele não deu muito bote, né? Bom, a gente viu ele jogando esses 2 jogos da Libertadores, a gente sabe que marcar não marcou muito. Mas tudo bem. Ou seja, quando o Rames Rodrigues teve uma média de minutos compatível com o que ele sempre fez na carreira inteira, ele entregou o que se espera dele: criação ofensiva. O ponto é esse: o São Paulo não deu minuto suficiente. Ah, não, você tá maluco. O Dorival, no Campeonato Brasileiro do ano passado, deu minutos para ele. Tudo bem, temos os dados. Rames Rodrigues, pelo Brasileirão 2023, que eu isolei aqui, tem 12 jogos. 9 como titular, 3 como reserva. Só que, nesses jogos, ele teve uma média de 53 minutos por jogo. Ou seja, a média que na carreira dele ele nunca entregou tanto assim. São 2 exceções que ele tem 55 minutos e entrega bons números. Né? 55 minutos de média e entrega bons números ocorreu poucas vezes na carreira. São as 2 exceções que, no geral, uma exceção confirma uma regra. Então,
E aí, no campeonato brasileiro, do ano passado, ele faz um gol, consegue criar 3 grandes chances de gol, dá 2 assistências nesse campeonato, com uma média de 0,8 desarmes, 0,5 de vezes que foi driblado, também nenhuma interceptação. Ou seja, mesmo com 55 minutos, ele já mostrou alguma coisinha. Que foi lá no ano passado, quando a gente achou que teve um momento aí de vai dar certo, tal. Depois na Libertadores ele faz aquele jogo, depois nunca mais joga pelo São Paulo e fica nisso. Bom, a minha conclusão, e me parece muito claro, é que é um erro da diretoria, tá? Em vários aspectos. Como quem está acompanhando nossas lives aí já sabe nossa posição aqui. Rames podia ter feito as coisas um pouquinho diferente? Bom, até podia. Concordo com isso. Mas, cara, eu consegui fazer um levantamento que mostra que se tem Rames Rodrigues e não dá minutos para ele, não adianta ter Rames Rodrigues. Se você vai trazer um astro sem perguntar como ele é no vestiário, etc e tal, sem ver com o seu vestiário se isso vai causar ciúmes, não vai causar ciúmes, como que o seu vestiário vai reagir à chegada de um astro, Ramos Rodrigues é isso, um superstar. Então, quando você traz um cara desses, você tem que saber, ele vai exigir regalias? Se sim, isso vai causar problemas com o elenco que eu já tenho? Se a resposta para as duas perguntas for sim, a conclusão tem que ser, não trago esse cara. Vou trazer Rames Rodrigues. Você tem que conversar com a sua comissão técnica. E aí, dá para armar um esquema para extrair o melhor desse cara? Não, não vou mudar o jeito do time jogar, ele não se encaixa no que eu quero pro time. Não traz. Parece que o São Paulo fez uma contratação envolvendo altos valores financeiros sem tomar as devidas cautelas para fazer isso. E aí foi uma tragédia anunciada que infelizmente priva nós São Paulinos de ver um cara que na Copa América a gente viu, quando ele tem minuto suficiente. Mesmo com se tudo que falam aí de vestiário e tal, se confirmar sobre ele, às vezes que ele teve minuto suficiente no São Paulo, ele já demonstrou com o talento que tem alguma coisa diferente. Ou seja, é uma pena. A única coisa que sai boa disso é que se sair a rescisão amigável aí do jeito que tá parecendo que vai sair, o São Paulo desata uma sangria, que também é algo que a gente já falou aqui na Tricolor on the Rocks, na live, no Tricolor on Debate, que, olha, se você tem Rames, ou você usa, ou você interrompe essa sangria, porque ele custa muito caro para ficar encostado. Então, essa é a única coisa boa que sai, mas no geral é um fracasso, sim, do jogador. E é um fracasso do São Paulo, que conseguiu trazer um cara que eu jamais imaginei que jogaria no Brasil, inclusive antes de ele chegar no São Paulo, teve rumores de que o Botafogo estava tentando a contratação e eu falei, nunca que isso vai acontecer. São Paulo conseguiu, o cara veio jogar aqui e aí não soube aproveitar, não teve hierarquia de comando para conseguir aproveitar um craque que vai seguir a carreira dele, desejo toda a sorte do mundo, e que infelizmente não deu certo no São Paulo. E é a gente e é nós, torcedores, que por causa de uma gestão incompetente, que não faz o dever de casa, é privado de um grande talento que, como ficou claro aí na Copa América. Bom, é isso aí. Concordam, discordam, deixem o que vocês pensam aí nos comentários e não esqueçam de curtir e seguir a gente. Muito obrigado e salve o Tricolor Paulista.